Hoje é o último domingo do ano de 2022. Parabéns a todos que sobreviveram a mais um ano da pandemia e aos que partiram durante esse período. Transferimos méritos e desejamos que tenham renascido na terra pura do Amitabha ou em bons destinos. Desejamos que a lição da impermanência tenha sido bem aprendida e que as lições que estão por vir sejam bem recebidas, com equanimidade e boa intenção, pois tudo é devido a causa e efeito, karma e consequência. E também não devemos tomar por garantidas as boas consequências dessa vida. Devemos estar gratos. Hoje quero passar a vocês a seguinte mensagem: seguir com firmeza e determinação o sendeiro do Bodhisattva. E para isso, vou contar uma história real e pertinente a esse assunto. No ano de 1993, o mesmo ano em que foi inaugurado nosso templo Chongguan, havia um rapaz que foi para um monastério na montanha em Puli, Taiwan, para tornar-se monge. Em todas as manhãs naquele monastério, todos os noviços tinham a tarefa de fazer faxina no monastério. E a tarefa daquele rapaz era limpar o salão do Tripitaka, que ficava no 7º andar do pagoda do Avalokiteshvara, Kuan Yin Tian. Na primeira semana em que estava fazendo faxina no salão, o rapaz viu todos aqueles livros budistas, textos, e, por curiosidade, decidiu olhar alguns textos que lá estavam. Então, ele pegou o primeiro volume do Ta Zhi Tu Lun, o grande tratado sobre o Prajnaparamita. Abriu ao acaso e foi na parte 8 do capítulo introdutório, que descreve a explicação do Bodhisattva, onde o livro se abriu. O rapaz leu algumas linhas do texto e notou que não compreendia quase nada. E então, desanimado, fechou o livro e tornou a limpar o salão. Algumas semanas se passaram e o rapaz ainda estava desanimado, pensando: como posso traduzir os textos budistas se não puder compreendê-los? Mas um dia, o abade, o mestre ancião, estava contando a história do mestre dele. Uma vez, meu mestre disse para nós, seus discípulos: se vocês têm a memória fraca e se não conseguem lembrar ou entender os textos budistas, devem fazer muitas prosternações para abrir a mente e despertar a sabedoria. O rapaz ouviu a história e decidiu seguir o conselho do mestre, de seu mestre. Então,
Todos os dias, após a limpeza do salão, ele fazia prosternações em frente na estátua do Avalokiteshvara. E ao terminar, sempre fazia uma transferência dos méritos. Ele seguiu essa prática durante 3 meses. Até que em um belo dia, depois da limpeza, ele pegou o mesmo livro, abriu na mesma página e começou a ler de novo. E para sua surpresa, ele estava lendo e entendendo tudo. Cada caractere, cada palavra, cada frase. Ele ficou impressionado e emocionado. E com o coração sincero e convicto, agradeceu ao Bodhisattva Avalokiteshvara e fez o voto de propagar o Buda Dharma a todos os seres. Agora vou contar a vocês sobre aquela história que o rapaz leu ao abrir o Taztu Luan pela primeira vez na vida dele. Pergunta, e essa é a pergunta do Bodhisattva Nagarjuna. Em quanto tempo um Bodhisattva consegue cultivar os 32 sinais do Buda? Resposta: no máximo são necessários 100 grandes kalpas. No mínimo são necessários 91 kalpas. O Bodhisattva Shakyamuni cultivou os 32 sinais em 91 grandes kalpas. Tal como é dito em um sutra, muito tempo atrás, em um passado distante, existiu um Buda chamado Pushya. E havia 2 Bodhisattvas. Um se chamava Shakyamuni e outro se chamava Maitreya. O Buda Pushya examinou a mente do Bodhisattva Shakyamuni para ver se estava pura. Pura significa amadurecida, aperfeiçoada. Ao examiná-la, percebeu que a mente do Bodhisattva Shakyamuni ainda não estava purificada. Mas as mentes dos discípulos dele eram puras. Enquanto que a mente do Bodhisattva Maitreya estava pura, mas as mentes dos discípulos deste não estavam. Naquele momento, o Buda Pushya pensou consigo mesmo. A mente de uma pessoa é fácil de transformar rapidamente, mas as mentes da multidão são mais difíceis de curar. Depois de ter pensado assim, o Buda Pushya decidiu ajudar ou impulsionar o Bodhisattva Shakyamuni a atingir a budidade mais rápido. Ele subiu ao topo da montanha da neve e em uma das cavernas sagradas ele entrou no Samadhi de fogo. Naquela época, o Bodhisattva Shakyamuni era um praticante não budista, mas um praticante ascético. E ele subiu a montanha para colher ervas. Chegando lá, encontrou o Buda Pushya sentado na caverna sagrada, em Samadhi de fogo.
e emitindo uma luz brilhante. Assistindo a isso, sua mente se encheu de regozijo, convicção e reverência, e se pôs apoiado em uma perna só, logo com as palmas juntas em frente ao Buda, o olho fixamente, sem piscar, por 7 dias e 7 noites. E então ele louvou aquele Buda com uma stanza gata, que chamamos hoje louvor ao Buda. Ninguém acima ou abaixo dos céus é como o Buda. Ninguém nos mundos das 10 direções pode se comparar a ele. De tudo que já conheci no mundo, não há ninguém como o Buda. Por 7 dias e 7 noites, ele contemplou o Bhagavan, o Buda, sem piscar os olhos. Com esta determinação, ele sobrepassou 9 kalpas e alcançou o Anuttara Samya Sambodhi em um período de 91 kalpas. Então, o Bodhisattva Nagarjuna perguntou: já que o Bodhisattva Shakyamuni era inteligente e muito erudito, capaz de compor várias stanzas excelentes, por que ele elogiou o Buda com uma única stanza por 7 dias e 7 noites? Resposta: o Bodhisattva Shakyamuni valorizava a intenção da própria mente, mas não prezava usar muitas palavras. Se ele tivesse usado mais stanzas para louvar o Buda, poderia distrair a mente. E por isso que ele enalteceu o Buda com uma única stanza durante 7 dias e 7 noites. Outra pergunta: por que a mente do Bodhisattva Shakyamuni ainda não estava purificada, mas as de seus discípulos eram puras? Enquanto que o Bodhisattva Maitreya tinha a mente pura, mas seus discípulos não? Por quê? Resposta: o Bodhisattva Shakyamuni tem sua mente muito mais voltada para o bem-estar dos seres sencientes e raramente para ele mesmo. Já o Bodhisattva Maitreya é mais atento consigo mesmo e menos preocupado com seres sencientes. Então, o espírito do Bodhisattva, do sendeiro do Bodhisattva, é se preocupar mais pelos seres que por si mesmo. Por isso, o Buda decidiu impulsionar a prática do Bodhisattva Shakyamuni em vez do Maitreya. Do Buda Vipassin até o Buda Kashyapa. Então, são Budas do passado. São 6, mais o Buda Shakyamuni, que tornou em nossa época. Então, são chamados 7 Budas. Houve um período de 91 kalpas, durante o qual o Bodhisattva Shakyamuni concluiu o cultivo dos 32 sinais, assim como realizou plenamente os 6 paramitas. Paramita significa perfeições. Quais são os 6?
Udana Paramita, Shila Paramita, Kshanti Paramita, Virya Paramita, Jnana Paramita e o Prajna Paramita. Os 6 são generosidade, disciplina, paciência, diligência, concentração e sabedoria. A lição da história do Tadjatulan. O Buda Pusha escolheu impulsionar a prática do Bodhisattva Shakyamuni, pois este priorizou mais a ajuda aos outros do que a própria prática. Assim, é o espírito do sendeiro do Bodhisattva. Pode ser que 91 kalpas pareçam uma eternidade, mas do ponto de vista do Bodhisattva, o tempo não é desanimador. A lição da história do rapaz. Acho que vocês já adivinharam que o rapaz fui eu, 30 anos atrás, o monge Tzuhan. Eu não posso enfatizar o suficiente a importância de se fazer prosternações como uma prática budista. Esta prática, além de ajudar a desenvolver a memória e abrir a mente, também gera muitos méritos e reduz muitos obstáculos kármicos. Nossa vida humana é tão preciosa e rara que não devemos tomá-la por garantida ou desperdiçá-la. Agora que estamos saindo da pandemia do Covid, depois de 3 anos, vamos seguir com firmeza e determinação o sendeiro do Bodhisattva, desenvolvendo, despertando nossa compaixão e sabedoria. Assim, de pouco a pouco, passo a passo, nos aproximamos da budidade. O que acham todos? Vamos fazê-lo? Sim? Por último, desejamos feliz ano novo a todos e que desenvolvam a compaixão e a sabedoria. Amém, Tofo.